Rotep, família! Eu sou Janamon. Eu sou Catiúcia Ribeiro. Você está ouvindo o Africafé. Um café e um podcast bem quentes, por favor, Catiúcia. Claro, Janamon. Mas se quiser um expresso nas outras mídias sociais, estamos disponíveis no YouTube e no Instagram, Africafé com as Pretas. Nosso podcast é gravado ao vivo às segundas, quartas e sextas em live, às 10h30 no nosso Instagram. Desperte seu pensamento, prepare seu café e vem soleramente. O futuro é ancestral. Fique com o episódio de hoje. Africafeinados, boa noite. A gente não sabe exatamente o horário que você está ouvindo o nosso podcast. A gente sabe que agora é de manhã aqui no Instagram, de onde essa live é transmitida e gravada ao vivo para você e distribuída para os outros canais. Muito importante a sua presença por aqui, é muito importante a sua presença no Instagram, no YouTube e agora no Spotify. Então, nos sigam nas redes, porque isso fortalece a nossa plataforma e o que a gente faz aqui no Africafé com tanto carinho para vocês. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, hoje é dia de libação no Africafé. Então, a gente faz um programa todo dedicado a refletir sobre qual palavra vai nos guiar neste mês aí de novembro. Um mês tão importante para a nossa luta, para o movimento negro, para o movimento preto, um povo de resistência. Então, é um mês especial. A nossa libação ela é feita da seguinte forma. Primeiro, bom dia, Catiúcia. Me desculpa sair atropelando assim, nem dei espaço para dar um bom dia para minha irmã. Bom dia! Rotep, família, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa coexistência para as pessoas que estão nos ouvindo por essa plataforma e estão também acompanhando o Africafé nessa manhã maravilhosa, como disse Janamon, aqui é de manhã, mas nós estamos para iluminar todo o seu momento a nos ouvir. Hoje é sexta-feira, nossa primeira sexta-feira do mês, como de costume, faremos um ritual de libação. O que é um ritual de libação? Ritual de libação é um ritual na qual nós convidamos a energia ancestral a compor conosco este mês, essa travessia. O ritual de libação, originalmente, nós chamamos sempre a ancestralidade que não está mais em vida física, mas nós entendemos que a vida e a energia também perpassa pelo sopro das palavras. Então, isso mesmo. Vocês que estão aqui nos assistindo, escrevam as suas palavras e nós vamos libar. Como funciona a libação? Você tem alguns elementos naturais e alguns elementos da vida. O primeiro elemento é a água, o líquido amniótico que fertiliza a vida. Essa água em contato com um outro elemento de vida, que é a terra, faz a conexão com a ancestralidade. E o elemento de força, que atende por axé, alafia essas palavras e a ancestralidade escolhe a palavra que vai criar o nosso Africafé, a nossa vida, conduzir a nossa coexistência, conduzir o nosso sagrado. Hoje é sexta-feira santa, para nós, vivenciadores dessa espiritualidade de matriz africana. Bom, já temos palavras, Janamon. Já temos palavras e eu vou começar. Você vai lendo as palavras e eu vou fazendo a libação? Então tá bom. Estou aqui com a minha quartinha de água, com a minha plantinha de São Jorge. E tá com você, Catiúcia. Fada de Ogum, nós duas na energia de papai. Vamos lá. Eba, eba, nibala tiberé. Hoje é sexta-feira. Este é o Epababá. A primeira palavra que eu quero trazer para começar a nossa libação é sagrado. Axé. Amor. Axé. Cura. Axé. Dinheiro. Axé. Prosperidade. Axé. Saúde. Axé. Esperança. Axé. Calma. Axé. Paciência. Axé. Afeto. Axé. Prosperidade. Axé. Saúde. Axé. Caminhos. Axé. Criatividade. Axé. Coragem. Axé. Felicidade. Axé. Percepção. Axé. Fé. Axé. Saúde. Axé. Epababá. Axé! Epa, babá!
axéô, axéô. A palavra do mês é saúde, alafiada por Exeuê Bababá. Exeuê Bababá, Babá Oxalá, Babá Orixá. É sobre isso, que tenhamos saúde, paz, equilíbrio, ancestralidade. Axé Oxalá, Axé Oxalá. Sobre isso, amor. A palavra... Eu gostaria de provocar isso. Como que a palavra vai nos conduzir neste mês, né? Exatamente. Bom, a palavra que libou foi Epababá, mas nós podemos entender que babá, Oxalá, liba a palavra anterior. Então, a palavra anterior é saúde. Olha que palavra incrível. E aí eu leio esse código ancestral, como que sempre fala, esse código R, né? Para fazer amor, que é esse retorno, que é a saúde espiritual, né? Sobretudo. Especialmente a gente por esse processo que estamos passando, né? É muito importante a gente sempre falar aqui no nosso programa que a gente nasce em meio a uma pandemia e a gente atravessa essa pandemia juntos e a gente não pode esquecer o que está acontecendo em nenhum momento, né? O próprio África Fé é um aspecto de saúde para a gente, para a nossa conexão, né? Foi como nos mantemos saudáveis, como nos conectamos com os nossos irmãos em diásporas durante esse processo de pandemia. E em novembro, trazer essa palavra no mês que é tão importante para a gente, trazer saúde, é importante demais a gente repensar esses aspectos da saúde para a nossa comunidade, né, Kátia? Desde a saúde física, a saúde mental, a saúde intelectual, a saúde espiritual. A gente sempre gosta de falar aqui no África Fé que somos complexos e somos total, e somos totalitários, e somos cosmológicos, e somos conectados com o todo, né? E isso é muito importante, porque quando a gente parte dessa perspectiva, a gente entende o que é estar saudável. Estar saudável também é estar em cura. É muito importante a gente pensar que a gente está também... Quando a gente está junto, a gente cria uma atmosfera de pensamento que fica reverberando aí no universo. E eu acredito muito nisso. E eu acho que essa palavra, a gente trazer esse sentimento de saúde, trazer esse sentimento de cura para um mês de novembro como o nosso, é nos conectarmos com a nossa integridade, né, com o nosso interior, com a nossa fortaleza e tentar nos conectar da melhor maneira aí com os nossos irmãos e auxiliar da maneira que a gente puder, né? Exatamente. E tu trouxe uma questão tão fundamental e mundial, que é a questão da saúde, que é essa cura. Vamos pensar novembro, por exemplo. Novembro é um mês dedicado, né, às ações da consciência negra. Entendendo o quanto é importante, né, a validação desse mês e das ações que são fortalecidas nesse mês. Mas nós precisamos ter muita saúde e muito discernimento para compreender que a luta negra, ela transpassa, né? Ela ultrapassa, na verdade, ela ultrapassa o mês de novembro e ela é todos os dias, ela é uma luta diária. Ela é uma luta mensal, ela é uma luta anual, ela é uma luta ancestral. E como nós precisamos de saúde espiritual, saúde mental. Lembra que faz bastante tempo, né? Então eu creio que pode ser, olha a ancestralidade aí nos provocando, né? Nós já queríamos fazer um programa para falar sobre saúde mental, né? Para falar sobre isso, o quanto seria importante um tema sobre saúde mental. É importante dizer que todos os nossos diálogos, né, em torno do mês de novembro, eles vão permear nessa reflexão sobre saúde. Tudo que nós vamos fazer aqui é saúde. Saúde é respirar, se falar de música, se falar de ancestralidade, se falar de amor, se falar de afetos. Tudo que se falar aqui é saúde, principalmente para esse mês. E é importante a gente dizer, a ancestralidade está tão do nosso lado, né? Eu já quero anunciar a nossa convidada de segunda-feira, dia 9, que é a doutora Ana
Amélia, que é uma médica oncologista da Bahia, é uma ancestral nossa, viva, que cuida da saúde, e ela vai vir falar com a gente da importância de se estender a reflexão do Outubro Rosa, né, para os outros meses do ano. E a Catiúcia traz uma reflexão agora, que é a importância de estender a reflexão sobre a consciência negra, que é tão debatida e conversada no mês de novembro, nos outros meses do ano, né? E a gente faz essa provocação desde quando a gente começa a discutir setembro, na verdade, né, Cátia? Quando a gente fala em saúde mental, quando a gente está falando de prevenção de suicídio, quando a gente convida os nossos irmãos PCD para falar sobre capacitismo, né, que o setembro também é dedicado a uma luta dos nossos irmãos com deficiência. Então a gente começa a ampliar essas discussões e entender que sim, existem os meses que causam uma espécie de foco naquela luta, naquela pauta, mas que este foco precisa ser diluído e reverberar nas pessoas e em ações ao longo dos outros meses, para que a gente tenha, de fato, uma transformação, um novo sulear legítimo, real, como Catiúcia nos convida a fazer, né? É muito importante a gente pensar nesse sentimento. A oncologista que vai estar com a gente é a doutora Ana Amélia Viana. Ela tem um perfil lá aqui no Instagram, se vocês quiserem antever e se preparar para essa conversa. Segunda-feira ela vai estar com a gente. Muito especial o que a libação nos reserva, né? Sempre traz uma resposta. Estou aqui encantada pensando assim, o quanto é fundamental. A ancestralidade ela é uma equipe de fato, e ela nunca abandona. E nós sempre temos a oportunidade de aprender e nos reconfigurar a partir da ancestralidade. E o nosso primeiro programa após a libação é saúde, né? E a primeira saúde, exatamente. A primeira saúde é a saúde ancestral, mas também a saúde física. A matéria e espírito são elementos da mesma realidade, né? E saúde é um tema tão amplo que nós podemos falar de ancestralidade, nós podemos falar de luta política, nós podemos falar de música. Tudo é saúde, tudo é estar saudável, porque tudo é cura, é movimento de transformação, né? E o que a gente tem feito para a nossa saúde, né? Porque é muito importante pensar que ali num sistema a gente nada contra uma maré que pensa em ações para nos eliminar, desde a alimentação até a violência urbana. Todo o sistema ele é pensado para eliminar corpos pretos, né? Desde essa ideia de nutricídio, por exemplo. Então, é importante a gente se rever, passar os nossos hábitos em revista, aproveitar que a gente está neste mês, o que nos dá disposição? O que é entender a relação, essa correlação com os alimentos, Cátia, para mim, é uma pesquisa, e eu acho isso um exercício para a saúde. Né? Eu brinco que eu tenho uma concepção que eu viajo, que é longevidade ativa. Eu quero ter a idade que eu tenho agora, eu não quero ter menos. Mas eu quero estar firme com essa idade que eu tenho agora. Eu tenho 40 anos, eu não quero ter 33, eu não quero fazer procedimentos estéticos que vão fazer com que eu pareça ter uma idade que eu não tenho e que eu não me reconheça, que me faz sofrer, que faz o outro. A gente nunca pode esquecer essa referência de imagem que a internet está criando. A gente tem uma discussão agora que se levantou muito importante, ao meu ver, que é essa criação dos filtros, né? Como que é essa relação que você se vê tanto tempo com um filtro, que quando você tira aquele filtro, você não se reconhece mais. E ali naquele filtro você coloca boca, você coloca olhos, você tira as expressões da sua pele. Então é muito importante a gente trazer essa reflexão, porque nós não somos um avatar, nós somos pessoas que estão atravessando pela vida aí, fazendo as nossas travessias durante a caminhada, né? Então, como que é a gente estar pleno, firme, se ver, e olha, sem ditar regra, pode brincar
os seus filtros? Não, pois é. Eu estou falando nessa questão do filtro. Eu não uso muita alteração de imagem, né? Eu particularmente não gosto, assim. Eu uso sempre um filtro, inclusive, que louco, né? Eu sempre gosto daquele filtro retrô, que inclusive mostra mais. Eu gosto que mude a imagem da tela, mas do meu rosto mesmo. Como se fosse um código, né? Como se fosse um código de você se transportar para uma outra época. Exatamente. Eu acho que o que a gente nasci no passado, né? Isso é tão interessante tu dizer, porque eu sempre gostei da ideia de envelhecer. Eu acho que é por isso que eu estudo filosofia antiga. Os meus ancestrais que estão no meu uri são muito velhos, as qualidades dos meus ancestrais são muito velhos, né? O Gun e o A são muito velhos. Então eu sempre fui uma pessoa que gostei de envelhecer. Eu sempre gostei de dizer a minha idade, nunca trabalhei com problemas da idade, né? E tem uma coisa que as pessoas falam, por exemplo, todo mundo fala assim, Catiúcia, tu tem 40 anos, como isso? Que pele é essa? É importante dizer que há 14 anos eu mudei os meus hábitos alimentares, né? Há 14 anos eu não ingiro nenhum tipo de animal, eu não ingiro. Esse ano, em detrimento, né, de um pedido ancestral, eu fui. E essa questão da ancestralidade, ela é uma questão muito, muito que a gente precisa levar em conta, né? Eu fui pedida pelo ancestral que conduz o meu uri para eu passar um ano comendo proteína animal. E isso foi um grande problema para mim, né? Isso foi um grande baque para mim, porque quem me conhece, quem conduz a vida comigo, sabe que eu passei 14 anos da minha vida sem ingerir absolutamente nada, né? Nada. E aí, então, por conta de uma questão de saúde espiritual, tá? Uma questão de saúde espiritual, a babá conversou comigo e eu disse, bom, eu posso fazer essa intervenção alimentar com algo mais leve, né? E eu tenho comido peixe, tanto que eu tenho comido peixe, Jana veio até cozinhar aqui para mim. Um camarão orgânico. Um camarão orgânico na quarta-feira. E no dia 31 de dezembro eu finalizo essa etapa e volto para o meu período, se assim for a vontade do ancestral. Mas as pessoas falam muito da minha alimentação e eu sou uma pessoa que eu sempre tive muito cuidado com a alimentação, porque com 25 anos de idade eu tive um princípio cardíaco. Então, naquele momento, eu mudei. 25, né? Tive um princípio cardíaco. Então, naquele momento, eu mudei completamente a minha vida. Eu parei de beber, eu parei de fumar. Eu fumava na época, né? Eu cigarro. Deu horror ao cheiro de cigarro. Nossa, dizem que ex-fumante é pior que quem nunca fumou, né? E aí, aquele cheiro da nicotina me incomoda bastante. Não faço julgo moral. Você era fumante, Kátia? Sim. Uau! Que tudo! Eu tinha até... né? Engraçado que eu tenho uma relação de muito amor com a Bahia mesmo. Eu viajei a Salvador e aí eu já estava nesse processo mesmo de me distanciar e eu fui fazer um compêndio, Congresso de Pesquisadores Negros de 2006, foi em Salvador. E aí eu falei, aqui eu vou entregar o ancestral, assim, parei numa esquina, olha que coisa, né? Parei numa esquina, entreguei a minha carteira de cigarro na esquina, assim. E criou a sua ritualidade para poder se conectar com outra... Amiga, intuitivamente, eu sempre tive esse processo. Ontem eu estava vindo de um trem e tô botando essa energia do final de ano na nossa viagem da Bahia, né? E aí a gente passou numa encruzilhada, assim, eu parei na encruzilhada, falei, ei, vou parar nessa encruzilhada aqui que eu vou fazer uma mandinga aqui neste dia de hoje, que é o seguinte, Réveillon será na Bahia. Não há nada que vai acontecer, porque preciso conhecer essa terra. Inclusive, só fazendo um adendo maior na nossa conversa aí, linkando com a nossa palavra do mês, a doutora Ana Amélia é baiana, oncologista, muito, muito relevante, foi premiada, enfim... Segura esse programa de segunda-feira que vai ser especialíssimo. Tratando a saúde, nossa primeira convidada, depois da libação, ser uma médica, eu acho de uma metáfora muito de ancestralidade. A ancestralidade nunca nos deixa só, ela nunca nos deixa abandonada. Nós precisamos entender que um elemento constituinte da nossa realidade é a ancestralidade. E a ancestralidade é o nosso código genético primeiro.
Então, muitas das vezes as pessoas, foi muito deturpado esse conceito de ancestralidade. Inclusive, meu pai Zezé está aqui, sua bênção, meu pai Zezé. Meu pai Zezé fala sobre muito isso, né? O quanto nós estamos falando na atualidade sobre ancestralidade, mas muitas das vezes as pessoas não têm dimensão do que vem a ser ancestralidade, compreendendo a ancestralidade. E a ancestralidade é tudo que nos conecta com as nossas saúdes espirituais. Então, a ancestralidade, tem algo... em 2010, eu fiz uma formação de afrocentricidade com o Ig Nobels lá na Universidade da UFSCar. E Ig Nobels é um psicólogo afrocentrado que mora em Chicago, tem um instituto chamado de psicologia afrocentrada, e ele tem um texto muito bom sobre o Sakucheti, né? E ele fala dessa psicologia afrocentrada. Vira e mexe, eu estou escrevendo algo sobre o Nobels, vou fazer um curso com o Nobels pessoalmente. Né, fiquei 10 dias lá com ele. E aí ele disse assim, muitas das vezes acontece, eu lembro como se fosse hoje isso, assim, e aconteceu muitas coisas incríveis naquela viagem. Viajou eu, meu irmão Cizinho, Chad, Teclé e Fábio Quaise, né, que agora mora em Cabo Verde. E a Roberta Frederico. E nós ficamos lá, lá conversando com outros irmãos. E aí acontecia coisas que ele começou a nos explicar como eram os códigos de interpretação de como a ancestralidade conversa conosco. Ele falou que às vezes é questões simples, por exemplo, assim, aquele dia que tu me ligou gritando, irmã, eu tenho aqui o espírito da intimidade, como que esse livro estava aqui e eu não tinha visto esse livro? É justamente sobre isso. Às vezes tu vai procurar um livro, tu acha outro. É uma indicação também ancestral. Às vezes tu vai olhar para uma coisa e tu pensa outra coisa, mas naquele momento era naquilo que tu precisava pensar. Eu também ouvi, certa vez, uma irmã que é de Ifá, me dizendo assim, então às vezes tu sai de casa, já prestou atenção que tu volta, eu esqueci, voltei. Naquele momento que tu voltou, não era para te estar na rua no momento que tu saiu. Então tem coisas, tem símbolos e tem algo que Babá sempre me ensinou e sempre conversa comigo, que é: preste atenção nos sinais. Os sinais estão sempre conversando conosco. A ancestralidade está sempre... eu mesma, né, passei por uma enfermidade muito forte nas últimas semanas, né? Fiquei muito mal. Vocês viram que eu fiquei 2 dias sem fazer o café. E aí ficou aquilo, né? É Covid, não é Covid, é Covid, não é Covid. Graças à ancestralidade não era Covid. Uma virose forte. E aí eu fiquei tentando entender o que a ancestralidade estava querendo dizer, né? Até que ponto não é desacelera. Então é isso, é saúde, é cuidado, é reconhecimento das nossas narrativas ancestrais. Esse conceito de você estar procurando uma coisa e achar outra, né? Essa conexão com a ancestralidade. Eu tenho para mim, Kátia, eu acho que isso é uma coisa que eu gosto de refletir. Tudo que o Ocidente não consegue nomear, né? Ele cria um sentido mágico. Porque, para mim, intuição, ela não existe. Eu parto do princípio que intuição não existe. O que existe é uma comunicação fluida, direta, quase um e-mail ancestral, assim, uma mensagem de WhatsApp com o coração, sabe? Para o coração. Dos nossos protetores, das energias que nos auxiliam a fazer essa travessia aqui. Não existe... Olha, eu vou falar assim para vocês que E quando você começa a trabalhar essa sincronicidade e esse alinhamento com o seu propósito e vocação, acontecem coisas extraordinárias. São encontros, a ancestralidade sabe exatamente aquilo que você está procurando. São coisas simples que eu percebo esses sinais. Não é uma coisa imagética, não é uma coisa que está lá longe acontecendo, não. É no nosso dia a dia. Por isso que a gente investe tanto em autoconhecimento. É tão importante a gente canalizar uma energia para o autoconhecimento. Porque quando você sabe de você sabe exatamente aquilo que quais são as suas necessidades. E aí você começa a operar a favor dessas necessidades e o universo começa a entender, a demandar e a qualificar e a legitimar o seu encontro com a sua travessia, com o seu propósito na travessia. Porque a gente tem um propósito, cada um de nós, único, né?
Então, esse encontro se dá por este caminho. Então, quando o Ocidente me fala de intuição, e eu tenho muito tempo refletido sobre intuição, e aí eu falo, poxa, mas intuição, o que acontece com essa intuição? Por que é intuição? Ah, porque é um conceito é uma coisa, parece que a intuição é uma coisa que está longe. E, na verdade, não está longe. É isso mesmo, são essas conexões. Vira para a direita, vira para a direita. Porque nós somos dotadas de sinais, tudo para nós tem sentido ancestral, basta a gente entender, como nos ensina a Sônia. São esses caminhos, são esses desbloqueios que a gente precisa retirar do nosso campo de visão para poder se conectar com a ancestralidade. E, gente, eu não estou falando aqui de bruxaria, de uma coisa mágica, de uma coisa... Não, é no cotidiano. Eu fiz algumas... Vou dar um exemplo simples, assim, que eu acho que é muito, muito metafórico, né? Eu estava com a minha irmã Catiúcia em casa, cozinhando para ela. Aí chegou uma irmã que é tatuadora. Eu já estava querendo fazer tatuagem. Aí Cati foi dar aula, teve um problema com a tecnologia do curso. Ela disse que ia tatuar, não tatuou. Quem tatuou fui eu, que estava querendo tatuar. E aí, Catiúcia me escolhe um desenho novo, que eu sou a fim de fazer uma tatuagem para poder relacionar com as minhas estrias da barriga. Eu tive um filho e eu tenho muitas estrias na barriga. E essas estrias sempre me incomodaram muito. Só que elas me incomodavam num lugar que ao mesmo tempo eu não queria desapegar, porque tem a ver com meu filho. Ontem eu até liguei para o Cassiel e falei com meu filho, eu vou fazer uma tatuagem na barriga, para dialogar com as suas estrias, as estrias que você me deixou de herança, e você podia pagar, né? Porque essa aqui é sua. E aí eu não queria pagar. E aí a Cati traz um sentido quando ela escolhe uma tatuagem para eu colocar na barriga, que correlaciona, e as minhas estrias passam a ser parte do desenho, porque elas são a própria constelação da minha, né, Cati? Na relação que a Cati me fala. Eu falo, cara, eu quero essa tatuagem. A irmã não podia num dia, certo? Olha para você ver, eu já disse para o universo. Eu já queria uma tatuagem, eu já queria me relacionar com a minha estria, eu já sabia de tudo isso para mim já era o propósito, já tinha um propósito. Mas também não dei murro em ponta de faca. Quando eu saio do meu treino de boxe, um amigo fala, tem uma irmã tatuadora que está aqui no Rio e está querendo aula de canto, quer permutar. Eu falo, gente... Mas o que é isso? Resumo da ópera. Hoje, sexta-feira, já estou com a tatuagem da Cati. Vou mostrar em breve. Vou mostrar lá no meu Instagram. Porque tu está falando isso, a minha mãe também falou isso para mim. Ela falou, Catícia, você trata de pagar, para pensar um desenho e pagar para as minhas estrias, porque eu estava sentada. Então, eu não nasci de Ori, né? Eu nasci assim, invertida. Então, a tatuagem dela... a ideia de nascer com o cu pra lua, por isso que você é essa rainha diferenciada, já nasceu. E aí ela me puxou assim, né? Então a estria dela, a cicatriz dela é reta, né? Então eu falei, já tô uma constelação, uma cor pra fazer. Igual a da Jana, ficou lindo, né? Porque na verdade ficou os símbolos, ficou a constelação, ficou muito bonito. É isso, amiga, porque assim. Na verdade, é muito interessante a palavra ser saúde, porque é isso, nós precisamos ter saúde para identificar os sinais, e saúde espiritual, saúde mental, espiritual, social. E mesmo quando eu saí de casa para ir cozinhar para você, essa tatuagem, a última que eu fiz, era um primeiro desenho. O que eu queria era... 1 mês de falecimento do meu irmão, eu queria fazer uma tatuagem para o meu irmão. E fui cozinhar. Do nada brota uma tatuadora. Porque tu veio cozinhar, porque tu estava um tempão sem me ver, porque eu estava doente e a gente se abraçou. Eu falei, pô, que bom que a gente pôde se abraçar. E aí, do nada, o telefone da Cati toca. Oi, vou aí, Madrigal, tatuadora. A Cati vai vir uma amiga, amor da minha vida, da irmã, tatuadora. Aí eu falo, gente, eu queria tatuar uma homenagem pro meu irmão hoje. Tipo, eu falei disso, né? E aí eu fiz a data de nascimento dele aqui no braço, 10/2/1966, fiz o olho. Cati escolheu.
E ontem fiz uma gigante na barriga que eu vou mostrar em breve. Eu falei para ela, vicia. Eu fiz essa aqui, eu reforcei a questão de mate e escrevi axé e fiz a mesma tatuagemzinha da Jana aqui, que é o símbolo. A gente fez uma tatuagem igualzinha aqui, ó. Que é o símbolo somos librianos. Madrigal é uma mulher negra. Eu quero aproveitar esse espaço da minha para falar um pouco de Madrigal. Madrigal é uma mulher negra tatuadora. Foi a primeira tatuadora mulher que encostou no meu corpo, né? Todas as tatuagens da batata da perna foi o Leandro, querido. Dos braços, quem fechou meu braço esquerdo foi o Reni Menezes, que é uma pessoa também que eu tenho um carinho muito grande. A minha primeira tatuagem na vida foi feita com o irmão lá em São Paulo, o Paulo, que eu nunca mais tive notícia, espero que a ancestralidade o vibre. E tem o Urbano Tatu, que é o meu tatuador, todos que eu tô na Bahia, a gente está com um projeto de fechar as costas. Mas eu queria uma mulher para tocar no meu ibe, eu queria uma mulher para tocar no meu peito, né? E aí foi quando Madrigal assistia as minhas aulas lá no IFIX, de filosofia africana, e ela disse... E aí um dia ela ficou fazendo aula durante muito tempo, e Madrigal me revela que é tatuadora, né? E perguntou, irmã, eu posso te tatuar, posso te dar um presente? Eu falei, olha, irmã, há muito tempo eu quero tatuar uma anque no peito. Há muito tempo eu quero botar uma anque no peito, e eu queria que fosse feita pela mão de uma mulher, porque é um símbolo de relação com uma arte. Então eu queria um ventre vibrando. E ela foi, eu morava lá no Meia na época, e ela foi lá em casa e fez, e no final ela fez e descreveu aqui os elementos vitais do mundo, né? Do mundo do nosso corpo. Depois ela fez outra, ela fez Basquiat aqui para mim, fez Flexible do Basquiat também. Então ela é muito incrível, ela faz parte do coletivo Pretas Tatu, que o ano passado eu tive nas Pretas Tatu também, que é um coletivo de mulheres negras tatuadoras que estão aí pensando esse corpo, né? Então tem um texto que eu escrevi em homenagem a... Esse texto sobre minhas tatuagens falam muito sobre mim, foi um texto que eu escrevi inspirado na Madrigal, foi um texto que eu escrevi inspirado, porque quando eu vi Madrigal me tatuando, ela chegou, e essa coisa espiritual, né? Ela chegou, ela criou um ambiente, ela libou a casa, ela ligou, ela também defumou a casa, e aí ela fez todo um ritual e pediu licença para tocar no meu corpo. Ela falou, você é uma mulher iniciada, assim. Então foi muito bonito, né? Foi muito bonito. Ela é muito sensível, né, amiga? E é muito importante a gente falar que ela é nova. Nova, 22 anos. Eu acho que essa conexão que a gente vem estabelecendo com a juventude, Kate, desde o nosso primeiro programa de estreia, quem não ouviu, corre aí no nosso podcast e ouça e veja no IGTV e no YouTube. Rapidinho, a gente podia chamar Legal para falar sobre saúde holística das tatuagens. Com certeza, podemos sim. Fica a nossa dica aqui, já aceitei, já queremos essa missão. Vamos entrar em contato com ela e agendar um dia. Mas eu estava aqui pensando no Vinícius, né? Como foi tão importante, como é importante essa geração, né? De Vinícius, de Madrigal, pessoas que estão repensando uma maneira de se colocar no mundo a partir de uma perspectiva de um corpo preto, com narrativas que contemplam a nossa travessia, a nossa trajetória, que conta a nossa história. E eu acredito muito na juventude, né? Eu acredito no meu filho, eu acredito... Porque eu acho que os nossos mais velhos já percorreram caminhos que hoje nós estamos percorrendo, mas a naturalidade das coisas é você fazer a travessia, plantar, e quando as árvores frutificam, não necessariamente é você que vai colher os frutos, né? Porque a gente segue um caminho de finitude neste tempo, nesta matéria, porque somos travessia constante, né? A gente sabe que morrer é renascer para uma outra perspectiva. Mas e se a gente está nessa travessia, nessa continuidade, a gente precisa rever esses nossos jovens. E lindo, né? E naquele dia nós tínhamos um programa muito bonito com o Vinícius. Eu sou uma mulher muito honrada pela ancestralidade, por ter colocado pessoas muito incríveis no meu caminho. O Vinícius, eu conheci o Vinícius quando ele tinha 16 anos, ele já era aquela potência. Ele viu um vídeo meu
no YouTube e mandou um direct para mim. E aí eu falei, claro, quando ele chegou no IFIX, assim, que ele foi lá conversar comigo, eu tava dando aula e ele foi com a mãe dele, porque a mãe dele, eu vou levar minha mãe, porque a minha mãe não deixa eu sair sozinho. E aí, mãe, mulher preta, incrível, a gente sabe, né, o quanto a gente precisa proteger os nossos adolescentes negros, assim. E eu vejo o Vinícius hoje, ele vai fazer vestibular para filosofia, eu fico como, assim. E aí, à tarde, nós também temos a Madrigal. Então, o quanto é importante também, eu fico vendo, eu falei para Madrigal, aquele dia que a Madrigal estava aqui tatuando a Jane, pensando assim, meu Deus, assim, né, que genética ancestral essa nova geração vem vindo, assim, né, que genética ancestral essas mulheres incríveis. A Madrigal, ela tem uma live com a professora Asa Nigeri falando sobre tatuagem. A Asa conheceu a Madrigal comigo, eu apresentei a Madrigal para ela, e também a Madrigal também tatuou ela, né? Então a Madrigal tem uma mão ancestral. E tem uma irmã que comentou que ela quis fazer a Anki dela com uma mulher. Por que eu quis fazer uma Anki com uma mulher e fiquei feliz da Jana fazer uma Anki com uma mulher? Eu tenho muito respeito aos meus tatuadores homens, né? Eu tenho tatuagens de Anki feitas por homem, mas a Anki no meu peito eu queria que fosse uma mulher, porque a Anki é o símbolo da vida, e a África é matriarcal, é matrifocal, é um ventre potencializador de transformação, é um ventre feminino, é Ma'at, né? Esse ventre, esse útero cósmico, né? Então eu queria que viesse pela energia. As tatuagens, elas não são somente um elemento estético, as tatuagens são componentes da ancestralidade. O nosso Kat, que é como se chama o corpo, né, nos Medoneteres, escritas sagradas antigas do Egito, nosso corpo é um templo sagrado. Quando nós temos um insight, que não é um insight, quando nós temos uma ideia, que não é uma ideia, é a ancestralidade pedindo a materialização na matéria do que vibra no cosmos. Então, por isso que as minhas tatuagens dizem muito sobre mim. Então, não é só abrir um livrinho qualquer, pegar um desenho e colocar. Até mesmo quando tu abre um livrinho qualquer, pega um desenho, não é aleatório, não é inato. É algo que está dentro da sua concepção. Tanto que, recentemente, algumas múmias foram encontradas tatuadas. E as sempre foram componentes ancestrais. Nós tatuamos o corpo. A queima de Efum, o corte, né, a cura é uma tatuagem. O corpo sempre foi um componente estético que sempre apresentou a beleza da estética, sempre foi pintado. A queima de Efum, todos os nossos rituais são pintados. Tanto que agora tem muitas tatuagens que as pessoas veem que são rituais espirituais, que são aquelas tatuagens que ficam em alto relevo no corpo, sentindo. Então, o nosso corpo, ele é um templo sagrado, ele precisa ser cuidado, amado. E saúde é isso, é cuidar do tempo. Voltando lá no que Jana estava trazendo, da nossa alimentação, do nosso esporte, nós somos mulheres que nos exercitamos, né? Essa cara de 15 não é só o fruto genético, mas também é uma responsabilidade com a nossa saúde física, né? Porque isso também nós não estamos falando de magreza, nós estamos falando de saúde física. E saúde física é manter o corpo bem, né? Não estou dizendo esteticamente, mas bem firme para se manter nessa travessia. Exatamente, Kátia. Você traz uma coisa muito relevante que não é sobre processos estéticos, né? Para mim é sobre bem-estar. Eu me senti disposta, eu consegui realizar minhas tarefas do dia sem ficar prostrada, eu ter uma experiência através da alimentação com chás, eu ter uma comunicação com as plantas, eu tenho uma relação com os povos originários, né? Minha avó era uma indígena pataxó, com ascendência pataxó, que me tratava muito com ervas, com plantas, com frutas. A alimentação a partir do pensamento da minha avó, ela já era uma alimentação que pensava uma prevenção, porque é isso, a gente se nutre, mais do que o que a gente é o que a gente come, a gente é o que o nosso intestino absorve daquilo que a gente come. Então, é muito importante a gente refletir sobre saúde e trazer essa reflexão para os nossos africafeinados, porque é um processo de nutrição, de medicina preventiva. Uhum. Você escolher um chá para você poder né, para poder um calmante, um chá antioxidante, e é uma pesquisa mesmo,
porque nem toda erva que é boa para mim vai ser boa para a Catiúcia. E isso exige que a gente se correlacione com a natureza. E como que a gente se correlaciona com a natureza, que essa é a reflexão que eu faço mais no meu dia a dia, sendo uma pessoa urbana, porque eu já namoro, estou neste tempo com a Catiúcia, usando uma ferramenta que é a internet, me conectando com isso tudo, e sou uma ancestral, e acabei de fazer uma libação. Que conexão é essa que eu consigo ter com a terra, dentro de um apartamento que foi construído em cima de uma terra e que eu não tenho contato com um quintal, que eu não tenho contato... Como que é? Essa perspectiva de que... Primeiro eu adoto para mim uma reflexão que é o meu quintal, Cati, ele é o mundo. A minha primeira casa é o meu... E a minha última casa é o mundo. Eu habito, eu existo onde o meu corpo está naquele presente momento. Tem um grande amigo, filósofo, músico, em Belo Horizonte, com uma carreira incrível, que se chama Sérgio Pererê, que é músico também, inclusive está com disco. Eu vi ele numa live da Tereza Cristina. Maravilhoso, amigo. Ele é um grande parceiro, um amigo de caminhada e, sobretudo, um tutor, né? Ele é um mestre, me deu aulas, fiz muitas oficinas com o Pererê. Ele formou toda uma geração de artistas em Minas Gerais e eu tenho muita honra de fazer parte deste grupo de artistas que ele ajudou a formar. E uma vez eu encontrei com o Pererê aqui no Rio, ele veio fazer uma apresentação, uma peça que era Besouro na época, e aí ele falou para mim, eu falei assim, e aí, Pererê, você tá morando onde? Aí o Pererê nunca responde uma pergunta assim, amiga, Pererê, que horas são? Aí, minha filha, pode esperar que vai vir uma resposta bem reflexiva, sabe? Aí eu falei, Pererê, onde você tá morando? A mãe dele tinha acabado, Dona Fininha tinha acabado de falecer. Aí ele parou, olhou assim e falou assim, Jana, você sabe o que eu tenho pensado sobre isso? Eu tô morando aqui agora com você. Quando você me fez essa pergunta, eu comecei a pensar que eu tô morando aqui agora, irmã. Nesse exato momento, a minha morada é aqui com você. E depois eu vou para São Paulo e fico morando lá, junto das pessoas que eu encontro lá. E aí eu vou fazer turnê em Salvador, e aí fico morando em Salvador. E quando eu volto para Belo Horizonte, eu sinto que eu também estou morando em Belo Horizonte, pois eu estou morando dentro de mim, no momento que eu estou ocupando o espaço agora, e eu falo, caramba, Berê, faz muito sentido. Esse sentimento, para mim, essa reflexão vem junto de uma outra reflexão maior, que é o presente acontece no presente, né? Se a gente começar a morar, calcula que coisa linda que vai ser se a gente consegue morar em cada minuto que a gente está vivendo. Esse minuto que passou eu já não moro mais nele, eu agora já estou esperando o próximo minuto para viver junto da Cati, e isso poderia nos garantir uma vida mais saudável no sentido da presença, porque o que é a doença mental se não a expectativa do futuro? O que é a depressão se não a saudade do passado, o apego do passado? Então isso tudo me traz essas reflexões, assim, eu fico pensando nessas moradas. Que bonito você está trazendo eu moro no minuto presente, porque isso é filosófico, isso é filosofia pura, né? Quando nós falamos, por exemplo, que o tempo é um fluxo que alimenta ele mesmo, é porque o ontem é o hoje, que é o amanhã. Então eu moro nesse minuto do presente. A Catiúcia e a Jana, que fizeram a libação, elas já estão no instante. Já não moramos mais, né? Não somos. Eu tenho uma filosofia africana que eu adoro, que eu li num livro, que é nenhum pé, quando pisa de novo no mesmo rio, pisa no mesmo rio que aquele pé primeiro pisou, né? Isso é Heráclito. Se isso não é, se nem isso é, como que eu vou ser a mesma pessoa, né? E é engraçado, e essa perspectiva de não apego ao lugar é importante ressaltar que é uma referência dos nossos indígenas, né? Dos nossos povos indígenas tem essa relação de não se apegar ao lugar, né? Como nos apresenta aqui Sônia de uma maneira
Quem está nos ouvindo pelo Spotify, às vezes a gente faz umas citações aqui no meio, porque pelo Instagram a gente se comunica com as pessoas que estão ao vivo ali na nossa live. Então, às vezes a gente traz uma reflexão, como diz Sônia, como diz um irmão, é porque a gente está se relacionando. Acho importante deixar isso salvo no nosso podcast. É interessante isso porque é um podcast de várias mãos, né? É um podcast de vários pensamentos. Inclusive, o Felipe trouxe uma reflexão, que é essa reflexão que dialoga com a questão do tempo que tu trouxe, né? Onde estou, eu estou. Onde estou, eu sou. Ori. É sobre isso também, né? É entender o tempo, né? Nós nunca somos as mesmas, né? Nada é estático, nada é real, exceto a mudança. Já diz Heráclito. É engraçado que eu tenho a minha primeira tatuagem. A primeira tatuagem que eu fiz na vida foi um sol aqui nas costas que eu fiz antes dos... Cassiel, meu filho, tá na live? Tomara que não. Porque essa tatuagem que eu tinha 13 anos e eu fiz nas costas para poder ter a chance de esconder, porque eu era proibida de fazer. Imagina, com 13 anos fazer uma tatuagem não era permitido. O Cassiel, por exemplo, foi proibido até os 18. Quando ele fez 18, em uma semana, já fez logo 60, já tá todo tatuado, rabiscado, garoto. Mas a primeira tatuagem que eu fiz foi por causa de um processo de mudança que eu passei muito grande, muito profundo, e eu me conectei com uma frase em Urubá, e essa frase em Urubá, ela é Igibá, é essa daqui que eu tenho no braço, que é Igibá Kitó, Igibá Kitó Bioreré, Aié Kitó Opai Bom. E a tradução dela seria mais ou menos parecido com: nem o tempo, nem as estações permanecem sem mudança. E era um processo de muita luta para mim, eu precisava passar por um processo de mudança muito grande. E aí a gente de novo se conecta à nossa reflexão primeira em relação à sincronicidade, a estar alinhado com o propósito, né? Quando que eu ia imaginar que eu ia me interessar por estudar filosofia africana? Quando que eu ia imaginar, porque isso eu estou falando, eu estou com 40 anos, eu fiz essa tatuagem, que foi a minha primeira tatuagem mesmo, eu tinha 29 anos. Nunca ia pensar que agora, em 2020, eu ia estar sentada com uma filósofa, para mim, uma das maiores deste país, que me redireciona um olhar para um lugar onde eu acredito, que me reconecta com as minhas demandas, que atende às reflexões das minhas inquietudes, que me possibilita um conforto, que eu gosto muito dessa ideia de descansar na vitória, de ter uma conclusão e depois descansar naquela, então era por isso, absorver a vitória de encontrar as pequenas respostas, porque assim, gente, não vai cair do céu estrelando com pétalas de rosas, são pequenas elucidações, assim, que aí você, uau, era por isso, então agora eu posso descansar o meu gatilho, né, como diz os Racionais. Era esse entendimento que eu precisava ter. Nossa, quase, mas eu precisava quase ter morrido, gente. Calma, me ensina devagarzinho da próxima vez. Então, são vários os processos de entender e de se relacionar com essa saúde, né? Nessa travessia e nesse tempo. Exatamente. E tu sabe que esse processo da mudança, ele não é pensado por Heráclito, né? Ele é pensado pelas filosofias da antiguidade, que é o Keper. É o elemento de tornar-se, efetuar-se e amar, aprender, tornar-se, refazer, né? Algo que nasce nas filosofias da antiguidade, que muito tempo depois, por conta das suas viagens ao africano, os pré-socráticos trazem esses pensamentos para o campo da filosofia helênica, mas a filosofia helênica ela tem bases sólidas na filosofia quemética, ela nasce na filosofia quemética, justamente porque nós somos a própria eternidade. Nós estamos falando de uma filosofia que essa filosofia é de uma saúde de transformação. Tu não sabia que estaria aqui, mas a ancestralidade já sabia. Ela já tinha escrito. E nossa grande questão... Já sabia, né? Então tem algo que eu tenho em mente, é tentar seguir o fluxo da vida, né? Entender qual é o rio que vai percorrer na trilha do meu caminho, né?
Então, muitas das vezes, eu sempre fui uma pessoa muito... E hoje eu tento entender o que o senhor tem para mim. Porque eu sempre brinco que o meu ancestral, ele não respeita nada do que eu quero, né? Tudo que eu quero, ele faz ao contrário. Tudo. E aí, na verdade, como disse o Kim, né, numa das lives mais bonitas que nós tivemos aqui, o Kim Camargo, ele diz, é que ele se respeita e ele sabe o melhor caminho. A sua escolha material não necessariamente vai conseguir perceber isso. E é sobre isso, né? É esse instante de transformação, é um instante de potência, é saúde. Tudo que nós estamos conversando aqui hoje é saúde. Quando você escuta um podcast, quando tu assiste uma live, quando tu lê um livro, quando tu vê uma palestra, quando tu vê um filme ou quando tu escuta uma música, né? Coragem para encarar a travessia. E todos esses códigos, eles te despertam um bem viver, é saúde, é transformação. É a possibilidade de respirar o novo, de respirar outras curas, né? Então tudo é saúde. Nós fomos muito condicionados a entender saúde como algo muito pequeno, saúde física, saúde, aliás, nós somos uma cultura que só entende que a saúde, ela é cuidada no ato de que o teu corpo dá sinais, mas o corpo, ele dá sinais quando o espírito já está infectado. Então, nós precisamos curar a nossa mente, curar o nosso espírito, entender que saúde não é ir ao médico, saúde não é fazer exames, saúde não é intervenção medicamentosa, né? É estar em saúde. Exatamente. Fazer boas escolhas de pensamento, fazer boas escolhas alimentares, fazer boas escolhas de companhia. Existem linhas de raciocínio aí que fala que nós somos, em essência, o convívio das 5 pessoas mais próximas, né? Então, quem são as suas pessoas mais próximas? Quem são as pessoas que te inspiram no seu cotidiano? Quem são os seus antepassados? Quem são essas pessoas que abriram caminho para você? É importante essa conexão, né? E falando sobre mudança, nós estamos aqui mudando de plataforma, agora acessando essa plataforma nova. Eu já quero deixar um convite aqui para os africafeinados, a gente está chegando ao final. E a gente tem um programa inédito só para o podcast, só disponível nas plataformas de streaming para podcast. Então a gente convida todos vocês a migrarem para essa plataforma para ouvir este programa inédito, onde a gente conta um pouco sobre a origem do Africafé, conta como foi feita a nossa travessia, como a gente se conectou. É um programa de bastante curiosidade em relação à escolha da música, tema do café. Por que travessia é a música do nosso programa? Como se deu o meu encontro com a Kati, como foi importante a presença da Kênia Maria, que é a nossa irmã que esteve com a gente no início do café, escolher o nome. Então é um programa muito legal assim para quem gosta da história das coisas, né, assim, sincronicidade. Então a gente deixa esse convite aí para vocês quando entrarem em contato para a plataforma de stream de podcast, ouçam o nosso primeiro programa, que ele é inédito, só tem disponível neste canal, e ele conta muitas novidades, muitas curiosidades. Falando de saúde, o nosso programa nasce de saúde, né? A Organização Mundial de Saúde pede para que as pessoas entrem em isolamento social, né? A OMS pede para que as pessoas entrem em isolamento social, para que as pessoas cuidem, né, de si em detrimento de um vírus letal que está no mundo. E então nós começamos a conversar sobre questões nossas, e essas questões nossas são atribuídas ao Africafé, que nasce Café das Manas, depois passa para Café com as Pretas e depois lindamente se torna Africafé. Esse K que tem no nosso nome é um K que é um elemento vital, energia de transformação, energia de ter força e ação em transformar. O K no Brasil, né, nas diversas linguagens africanas que chegam ao longo da África e da África global, nas diásporas, ele é reconhecido como axé, força para transformar, força para mudar. Então, que nós tenhamos força para ter saúde de transformação,
saúde de reconexão e reconfiguração. É sobre isso. Saúde é bem viver, bem vida, boa vida, é estar em equilíbrio vital. É cá. Que delícia te ouvir, Kátia. Dito isso, não diga mais nada hoje, vamos nos despedir. Eu quero agradecer por mais este café expresso incrível, hoje nessa sexta-feira, onde a gente escolheu a palavra libação, a palavra na libação que vai nos conduzir aí durante todo o mês de novembro, novembro preto, novembro negro, novembro nosso, novembro para revisitar nossas conquistas, honrar os nossos antepassados, coroar os nossos mais novos, incentivar, apoiar. Então é isso, novembro é negro, é com saúde e vai ser uma travessia incrível. Axé. Axé. Até já. Rotep Família. Vitória é o nosso destino. Até a próxima.